A pandemia deve ter efeitos mais severos em populações vulneráveis, como os moradores de favelas. Para minimizar um pouco esse impacto, movimentos sociais começaram a se mobilizar. A Central Única das Favelas, CUFA, criou o programa Mães da Favela, um fundo solidário que vai dar vales de R$ 120 para mães com filhos de comunidades. A CUFA reúne 500 comunidades de todo o Brasil e, até o momento, quase 40 mil mães de comunidades vão ser beneficiadas. É sobre esse e outros temas que iremos conversar com Mário Love, uma das lideranças da CUFA. Mário, boa tarde. Qual o impacto do novo coronavírus na renda das mães que são chefes de família? E como essas mulheres estão se virando para manter as necessidades básicas nas suas casas? Boa tarde, José, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Na verdade, a gente começou essa iniciativa fazendo uma pesquisa de campo, né? A gente não chegou nesses números por acaso. Assim que começou o processo de pandemia no estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, em todo o Brasil, a primeira providência nossa, junto com o Instituto Data Favela e o Instituto Data Popular, foi aplicar um questionário, né, exatamente para entender que tipo de impacto essa pandemia teria dentro das favelas, fazendo e legitimando aquilo que, na verdade, a gente entende ser prioritariamente, que é perguntar quem vai sentir as consequências de uma pandemia ou de um resultado de uma doença infecto-contagiosa tão grave nos nossos territórios. E ao aplicar o questionário, a gente teve assim, um impacto muito grande nas respostas. Por exemplo, 95% das famílias ficariam sem ter o que comer nas 2 semanas seguintes. Né? 85% das pessoas tinham medo de perder os seus respectivos empregos. Bom, e aí, mediante a isso, nós nos fizemos uma pergunta. Quem precisa prioritariamente, ou seja, quem precisa mais rápido e primeiro, né? E aí chegamos à seguinte conclusão, que normalmente quem seria mais impactada nesses territórios seriam mulheres, a grande maioria negras, sem os seus respectivos cônjuges, mães, e que tinham seus pais ou com maior idade para cuidarem. Então, assim, e mediante isso tudo, começaram a surgir e chegar as doações, né, de alimento. E aí a gente se deparou com outra realidade. Chegava um mantimento, mas não tinha o valor para comprar o gás, genuinamente. Elas não tinham o valor para comprar o óleo, né, para cozinhar e tudo mais. E aí foi quando a CUFA, através do nosso presidente Celso Ataíde, começou a contactar alguns parceiros, alguns empresários, e aí, com toda a lisura e transparência, a CUFA abriu uma conta exatamente independente da conta da CUFA e chamou uma empresa de auditoria para auditar essa conta. Cada empresa doadora ela mandou ou está mandando um representante da sua empresa para um conselho fiscal para exatamente não só entender como a gente está fazendo essa arrecadação, a manutenção e a distribuição dessa grana. E aí, mediante a isso, a gente começou a usar os parceiros. A princípio, a gente usou 2 mecanismos, que foi o PicPay, perdão, que foi uma tecnologia para um crédito para o dinheiro online, né, exatamente, um aplicativo, e o ticket de refeição, que foi uma opção por boa parte das mães desses territórios. E aí, assim, a gente chegou nesse número de quase 40 mil mães. Na primeira semana, a gente já tinha batido 10 mil, aí nós dobramos para 20 mil, e aí, com toda a lisura e transparência, a gente conseguiu já depositar nesses últimos dias a primeira parcela de uma ajuda, né, voluntária de alguns parceiros. Foi isso. E assim, por que é que vocês optaram em dar dinheiro? E assim, como é que é feita a distribuição do dinheiro? Então, como eu expliquei, na verdade, o Rio de Janeiro hoje tem aproximadamente 1.226 favelas,
favelas e quase 2 milhões de moradores de favelas morando nesses territórios. E aí a nossa relação com a favela ela vem há mais de 20 anos, né? Exatamente por vários ativos sociais que levam em consideração o protagonismo desses moradores desses territórios. Bom, sendo assim, a gente já disputa uma Taça das Favelas, que vocês devem acompanhar, organizada por nós, com quase 300 favelas genuinamente catalogadas, com as suas lideranças representadas, com seus times formados e tudo mais. Na competição oficial, a gente só consegue adequar de 90 a 126 favelas, que foi o número máximo que a gente conseguiu colocar, e sempre dialogando com essas lideranças. Então, essas lideranças que identificaram as mães que necessitariam prioritariamente desse valor, né, quase que com uma emergência, senão elas poderiam exatamente, assim como o coronavírus está fazendo com a saúde física das pessoas, também economicamente precisar de oxigênio e de respirador para que conseguisse passar por esse momento econômico, inclusive. Então, assim, e aí, através dessas lideranças, a gente identificou quem precisava e alocamos esse valor. O valor, como eu te falei, ele é através de um aplicativo ou através do ticket de refeição, e aí todo um processo tecnológico utilizado, e onde as lideranças de cada favela, de cada território, selecionam essas mães e vai genuinamente orientando todo o processo, procedimento e protocolo para aquisição desse valor. E essa foi a solução encontrada. E quais são o perfil das mães, né, cadastrados ali por esse programa da CUFA, né? Então, eu comecei minha fala exatamente falando da pesquisa que nós fizemos, né? E a pesquisa, na verdade, ela acabou, por ser uma amostragem, ela acabou dando um norte dentro daquilo que nós deveríamos prioritariamente designar esse valor. Então, como eu falei, são mulheres, na sua maioria negras, né, ou pretas, para quem prefere, e aí, se tiver dúvida, me pergunta, eu prefiro ser chamado de preto, por exemplo. Mães, na sua totalidade, que têm mais de um filho, enfim, cuidam dos seus pais, não têm o cônjuge, né, na sua maioria, e têm filhos com deficiência. Então, assim, essas mulheres, na verdade, são guerreiras, elas pulam uma fogueira mesmo para manterem a sua dignidade dentro desses territórios. E aí, a gente só identificou isso exatamente porque a gente perguntou a ponta. Eu acho que hoje o maior problema do poder público, e aí eu estou falando em todas as esferas, é não nos perguntar onde dói mais, onde dói primeiro, quem precisa mais, quem precisa primeiro. Eu acho que esse intervalo, esse delay, né, esse espaço de tempo entre a ação do poder público, a pergunta e a pesquisa de campo, acabou que a gente fez a intervenção primeiro. Vale lembrar o seguinte, a gente sempre tenta pesquisar, aponta, tenta perguntar, já mesmo vivenciando, mesmo tendo a maioria moradores de favela participando das ações e dos projetos da CUFA, exatamente para a gente entender que tipo de necessidade básica a gente precisa levar para dentro desses territórios. E uma coisa que aconteceu é que, assim que surgiu o surto de pandemia, o surto, né, epidemiológico, em linhas gerais, as pessoas não sabiam a quem pedir e muita gente queria doar e não sabia como doar. Então, a CUFA acabou fazendo uma ponte, sendo um interlocutor logístico, né, dessa relação asfalto e favela. E também tem um outro aspecto, né? Que tipos de dificuldades, além das financeiras, essas mães têm enfrentado nesse momento, né? Por exemplo, em relação aos filhos que estão sem aulas, né? Então, tem dois aspectos muito importantes nesse momento. Você falou dos filhos sem aula, mas eu vou falar primeiro da higiene. Existe um problema de saneamento básico, na verdade, territorial pré-Covid, né? Ou seja, antes do surgimento da pandemia, problemas insalubres já existiam nesses territórios.
exatamente pela ausência do poder público e por ser favelas. E favelas, segundo o conceito do IBGE, são aglomerados subnormais. Sendo assim, na verdade, essas favelizações elas não devem ter o seu nome trocado, que é uma coisa que a gente preconiza por isso chamar de favela. A gente não quer ser chamado de comunidade. Comunidade evangélica, tem comunidade cristã, tem comunidade indígena. A gente é favela, ponto. Não é mudando o nome que você vai trazer conforto para esse território, é mudando a realidade desses territórios. Então, assim, se favela tivesse um outro nome, por exemplo, Champs-Élysées, na verdade, e tivesse a mesma indignação e a mesma ausência do poder público, como existe nesses territórios, aí você opta, você queria ser chamado de Champs-Élysées ou de comunidade. Então, assim, na verdade, não é o nome que traz dignidade, aumenta a dignidade ou diminui. Na verdade, é a intervenção pública nesses territórios. E aí nós somos atores sociais civis que nos organizamos exatamente para levar o protagonismo para dentro dessas favelas, dessas periferias. E aí existe um problema básico de higienização, alguns territórios sem água, outros não tinham condições de comprar sabão, sabonete, enfim. E a gente entendeu que cuidar do anseio e da higiene das pessoas era prioridade, assim como levar a alimentação, alocar alguma verba. E agora, obviamente, a gente está tendo a intervenção dessas crianças nas suas respectivas casas. Bom, existe dois impactos aí muito grandes, mas eu quero falar do primeiro impacto. O primeiro impacto que a favela, que a sociedade brasileira, de um modo geral, e aí eu vou falar especificamente da favela, recebeu foi exatamente esse impacto social muito grande, ou seja, nós fomos impedidos de nos relacionarmos quase que subitamente, exatamente, que era uma das diretrizes, dos adjetivos que o brasileiro tem, talvez que o melhor o contemple. E aí, sem pedidos, foi um esvaziamento social muito grande. Depois você tem as suspensões, interrupções, né, por conta do isolamento justo, legítimo, né, para tentar levar alguma dignidade para dentro desses territórios, como eu bem falei, e essas crianças ficarem em casa. E aí, com elas em casa, você tem um impacto econômico, automaticamente, porque imagina uma criança que fica na escola, na creche, que se alimenta o dia todo nesses locais, passa a se alimentar em casa, e, obviamente, isso faz toda e total diferença, porque existem casas que não tem somente um filho, são 2, 3, 4, 5, existem famílias com 10, 12, em cômodos apertados, minúsculos, mostrando bem a realidade do que são esses territórios. E aí, eu acho que o primeiro impacto, no caso das crianças em casa, assim, a escola, foi um impacto econômico. Agora, terão outros impactos, né? Existe um impacto educacional e pedagógico, que a gente sabe bem que, na verdade, tem locais nesses territórios que as pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso e não terão acesso à aula online, isso é uma realidade. E aí existe uma outra questão, quando se fala de isolamento social. Eu, por exemplo, fui entregar mantimento numa realidade, isso é uma realidade pessoal, e não serve como parâmetro nem como exemplo, mas é só para relatar. E aí eu fui deixar a caixa de sabonete, e ao perguntar para fazer a conta, né, e dividir de forma com alguma equidade, ao perguntar quantas pessoas moravam naquele quintal, e aí o avô me respondeu que só de neto eram 20. Então, assim, isso é a realidade desses territórios, que infelizmente o asfalto não está tendo acesso, e muito menos o poder público, né? Então, assim, só que alguém precisa fazer alguma coisa, e aí entram os protagonistas, os atores sociais, que tentam fazer a diferença em centenas, talvez milhares de famílias. Acho que é isso. E quais são as outras ações que estão sendo realizadas, né, pela CUFA na Cidade de Deus, como um suporte, né, nesse período de pandemia? Então, não, na verdade, a gente não escolheu uma favela para fazer a intervenção. A gente está tentando, de uma forma, através de investigação de campo, através de ouvir, na verdade, esses atores sociais, essas lideranças, esses protagonistas, quais são as prioridades desses territórios. Então, a prioridade 1 é o alimento. Acho que
relevante, uma vez que a favela, na sua maioria, concorda que o isolamento social é uma forma, talvez seja a única forma, o único modelo piloto relatado pelo mundo que conseguiu barrar, né, o desastre que seria essa pandemia. Isso foi deturpado em algum momento por algumas autoridades em um determinado momento, ou seja, o mundo todo preconizava um modelo de comportamento que é o distanciamento e o isolamento, e algumas autoridades, de alguma maneira, foram contrárias a esse posicionamento. O que é a opinião contrária, ela é importante para você abrir e entender e levar o pensamento, né, a um modelo de pensamento. Contudo, na verdade, ela não pode ser estimulada, ou seja, eu posso discordar do modelo de isolamento, mas eu não posso desestimular as pessoas a não se isolarem, entende? Porque é a única proteção que eu tenho nesse momento e que o outro tem também. Então, assim, discordar não quer dizer que você tem que fomentar, incentivar, estimular as pessoas a fazerem o contrário daquilo que está se propondo naquele momento. E com isso, não só na Cidade de Deus, mas em várias favelas, e aí posso citar aqui inúmeras, né? Na verdade, sofreram um impacto muito grande. E aí você perguntou sobre as ações. As ações hoje são 3 ações básicas que a gente está levando para dentro desses territórios. A gente está levando mantimento, ou seja, cesta básica para esse território. A gente está levando material de higiene e limpeza para dentro desses territórios, para dentro dessas favelas, para essas famílias, né? Principalmente o cloro, que é um produto barato e de fácil acesso, né? Hipoclorito, como gosta-se de chamar. E a gente está tentando levar alguma receita para dentro desses territórios. A gente fez uma carta pública, né, pedindo algumas intervenções, e eu acho que vale ressaltar que eu acho que o próximo passo é ter um olhar para dentro dos negócios que funcionam dentro desses territórios, ou seja, desses CNPJs, que por trás tem diversos CPFs atrelados. Então, se não tiver um olhar, se não tiver uma atenção, se o poder público não tiver um feeling sobre esses CNPJs, mais CPFs dependerão do governo. Então, assim, precisa entender que essas empresas, elas, principalmente dentro desses territórios, precisam se manter vivas. E aí, obviamente, a gente tentar entender qual é o tamanho do problema que a gente está enfrentando. A gente sabe que é muito grande, que é muito perigoso, que é muito devastador, porém a gente precisa ainda entender. Eu vi surgir aí vários especialistas, né? Vários acadêmicos, muita gente falando muita coisa, e muita coisa importante, por sinal, porém, ninguém nunca viveu ou vivenciou, de fato, uma pandemia. Então, assim, você tentar decolar o avião e tentar planejar o seu voo com ele já na altitude é muito difícil. Então, a realidade das favelas é basicamente o seguinte: a gente está trocando pneu de caminhão ladeira abaixo, cara. E aí, dentro de uma realidade nua e crua, a gente está tentando resolver os problemas em meio ao surgimento do próprio problema. Então, assim, e aí, muito teórico, muito especialista, muitos pragmáticos, né? Assertivos, letrados, PhDs e tudo mais, dando determinadas soluções, sendo sabedor que nós ainda não vivenciamos um marco histórico como esse. Talvez lá na frente, para um outro episódio parecido, para uma outra catástrofe, sirva de exemplo, mas para esse momento, o que a gente tem que fazer é arregaçar as mangas, planejar e executar ao mesmo tempo todas as nossas ações. É isso. E como é que as pessoas podem contribuir, né, com o projeto Mães da Favela, né? Então, a gente tem um site www.mãesdafavela.com.br. Você vai lá no site, também tem o nosso Instagram, tem as páginas do Facebook. Lá tem toda a orientação para quem quer doar. Vale lembrar que toda doação é bem-vinda nesse momento. Na verdade, a gente está procedendo com toda a lisura e transparência exatamente para levar a quem precisa a solução
e não um problema, na verdade. E aí eu acho que o melhor caminho é esse, é ir lá no site, ler toda a descrição do programa que a gente está criando, do processo, do protocolo, do planejamento que foi feito, como doar, de que maneira doar, quem são os responsáveis, como é que a gente está trabalhando a lisura, como é que a gente está fazendo o controle fiscal disso, como é que a gente está fazendo, na verdade, o conselho fiscal que a gente montou para exatamente trabalhar com a transparência e viabilizar para onde e de que maneira esse valor está indo e está sendo arrecadado. Eu acho que esse é o melhor caminho. Quem quer realmente doar, ir lá, ler no www.mãedafavelas, e aí ir lá e se certificar daquilo que no seu momento, ele tem assertividade e acertabilidade para poder doar, independente de quantia. Mário, muito obrigado pela conversa. Zé, eu agradeço, na verdade, deixar um recado aqui em nome das centenas, talvez milhares de favelas hoje espalhadas pelo Brasil. Na verdade, isso é um problema novo, mas lembrando que as favelas elas já nascem, vivem e morrem na adversidade. Então, assim, na verdade, a gente já enfrenta a adversidade quase que rotineiramente, né, no cotidiano das favelas. E essa é mais uma adversidade que, assim, com todo pensamento crítico, com todo pensamento, filosofia genuína, a gente tem uma crença que vai passar, em breve isso vai passar. É hora de ressignificar tudo, é hora de ter clareza nas explanações, não seguir qualquer linha de raciocínio, principalmente aquelas que são enganosas, que são fakes, e se cuidarem. É esse o recado que eu deixaria para todos nós nesse momento. Tá bom? Obrigado. Em nome da CUFA, em nome das favelas, eu quem agradeço, ok? Muito obrigado, Mário.